percebeu que a criança aprende a falar mesmo sem ter o domínio da gramática? Observe, 6 meses ela tenta se comunicar falando algumas sílabas. Pá, má, dá. Com 1 ano fala algumas palavras. Com 2 anos consegue construir frases com coerência. E você já se perguntou por quê? Simples, ela está inserida em um ambiente falante. Você sabia que desde muito cedo você já consegue estimular o seu bebê a falar, ampliar o vocabulário e descobrir a utilidade dos objetos? Quer saber como? Fique comigo então até o final. E o título de hoje é Contextualizando a Linguagem Oral Escrita. Eu sou a professora Cris, sejam bem-vindos ao Certamente Educação. Maria Montessori chama a criança de mente absorvente. Ela observa o ambiente e absorve tudo ao seu redor. Até 3 anos, ela chama de mente absorvente inconsciente. Até 3 anos, a criança não consegue lembrar os acontecimentos, mas o que ela viveu fica ali guardadinho, armazenado na cabeça dela. Ela desenvolve a linguagem por fontes diretas, ou seja, na relação com a família. De 3 a 6 anos é a mente absorvente consciente, onde está sendo construído a psique, a moral, o movimento e o ambiente preparado ajudam no desenvolvimento da criança. E a linguagem então é desenvolvida por fontes indiretas, televisão, livros, por isso que é muito bom ler para a criança e é óbvio, a convivência com outras crianças e com os adultos. Percebam, é um momento em que a criança está sendo inserida no ambiente escolar. Desde muito cedo, você pode estimular o seu bebê a falar. Quando for trocar a fralda ou dar a comidinha, mostre para o seu bebê os objetos em volta e utilidade. Por exemplo, ao trocar a fralda, mostre e diga: fralda, colocar no bumbum. Faça o gesto e permita a criança manusear. Assim ela pode explorar o objeto. Ao oferecer a comida, mostre colher, prato, a comida, diga a utilidade de cada objeto, para que serve cada alimento. Brincar, cantar e ler história ampliam o vocabulário do bebê e ainda fortalecem o vínculo adulto-bebê. Estas atividades permitem que o seu bebê observe e reproduza as suas falas, entonação e tente comunicar-se também. E o grande avanço para a criança em torno de 3 anos é a linguagem. A oralidade, sem dúvida, auxilia na alfabetização, por isso deve ser estimulada desde muito cedo. E a alfabetização vai muito além aí da decodificação. A criança precisa estar envolvida com o objeto de conhecimento para então ter sentido para ela. A criança que não escuta história, não tem contato com caderno, com livro, com giz, será que ela entra no primeiro ano com uma boa base para alfabetizar-se? Vamos pensar então. Vou dar a sugestão de um gênero textual que muitas vezes a criança tem contato, ou seja, está na vida dela. Nós vamos falar sobre a receita. Meu filho nomeou de panquequinha. Como que nós vamos fazer agora? Presta atenção. Você vai separar a sua turma em 2 grupos. O grupo 1 vão ser os alunos pré-silábicos, silábicos com valor e sem valor sonoro. O segundo grupo, silábico alfabético com alfabético. Então, vamos lembrar, o grupo 1, pré-silábico, silábico sem com valor. Grupo 2, silábico alfabético e alfabético, para ficar mais organizado. Nós vamos fazer aqui um gênero textual que vai poder ser trabalhado respeitando cada nível de escrita. Então, vamos observar. Dê um pause. Agora que você já deu um pause, eu coloquei a imagem do que nós vamos usar, os ingredientes. Então, você vai mostrar lá, olha, a receita tem ingredientes. Se você não quiser colocar panquequinha, cria um nome junto com a sua turma. Os alunos que são pré-silábicos, o grupo 1, vai ter que montar com o alfabeto móvel o nome de cada ingrediente. O segundo grupo vai escrever, não vai encontrar tanta dificuldade assim. Você vai precisar fazer intervenções com mais frequência no grupo 1. Depois que o grupo montou as letrinhas com o alfabeto, você vai pedir para que eles copiem o que eles já montaram.
O meu objetivo aqui não é transformar o aluno no copista, por isso que eu coloquei os quadradinhos. Porque mesmo quando aquele aluno do grupo 1 for reproduzir nos quadradinhos, ele vai perceber. Opa, olha, dentro de uma palavra tem sílabas, tem letras. Ele vai perceber que dentro das palavras tem os pedacinhos. Por isso que eu deixei o quadradinho, para ficar mais organizado e para a criança conseguir visualizar melhor. Ah, mas eu não tenho o alfabeto móvel. Você vai imprimir da internet, vai plastificar e tem alfabetizador dentro da sua sala, que é muito importante. Tá. Agora que a gente já viu os ingredientes, nós vamos para a próxima parte. A próxima etapa é explicar sobre o modo de preparo. Vai ser uma leitura coletiva, então. Você vai mostrar, ou apontando com a régua, ou apontando com a mão, como que é a nossa leitura. A criança precisa perceber que é da esquerda para a direita, que nós lemos de cima para baixo. Então você vai apontando no momento de ler. O grupo 1 vai ter que desenhar ao término o que ele compreendeu, como que é feito o modo de preparo. O grupo 2, você vai separar então o modo de preparo em tirinhas. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 tirinhas. Vai colocá-las em envelopes. Depois você vai separar no grupo 2. Cada criança vai ganhar o seu envelope e vai ter que montar aí o seu modo de preparo, que estará fatiado. Depois que eles organizaram, o grupo 1 vai mostrar o desenho e vai ter que explicar o que desenhou. O grupo 2 vai ler. A receita pode ficar exposta numa cartolina, ou escrita na lousa, ou no papel pardo, que é aquele grandão, ou depende da cor. Tem amarelo, tem marrom, aí vai muito da sua criatividade. E vamos para a melhor parte, que é a parte prática. Você vai com seus alunos para a cozinha. E antes de fazer o alimento, antes de preparar a receita, você pode explicar sobre o hábito de higiene. Então, ou você faz um avental com TNT, ou pede para cada aluno trazer. Você pode comprar aquela touquinha que encontra em lojas de material de beleza, de produtos de beleza, que é bem baratinho. E explica a maneira correta de lavar a mão. E aí dá para você trabalhar muitas coisas, como também sobre aves, as características das aves para poder falar do ovo. Você pode trabalhar matemática. Percebam lá, depois vocês voltam. Eu coloquei a quantidade do ovo, você pode colocar quantos copos de goma de tapioca. Então dá para você pensar em muitas coisas. E ainda trabalhar a questão da alimentação saudável. A gente observa uma grande quantidade de crianças consumindo refrigerante. Eu vou deixar na descrição do meu vídeo o Dr. Raí Ribeiro, que é um médico, explicando sobre os perigos de consumir o refrigerante. Não é um exagero, procurem lá. E aqui é a foto que eu estou fazendo com meu filho, dos ingredientes, e a gente misturou tudo. O meu grande objetivo, gente, com a receita é criar aí uma zona de desenvolvimento proximal, que diz a Vygotsky, que o professor deve trabalhar nesta zona. E há dois níveis, tá? O nível real, que eu coloquei aqui independente, o nível potencial, que é o dependente. O que é o nível real? É aquela atividade que a criança consegue fazer sem o auxílio do adulto, como por exemplo o pré-silábico. Ele desenhou sem precisar da intervenção do professor. O outro nível é o potencial, que é o dependente. O aluno, quando ele vai desenvolver alguma atividade, precisa do auxílio do professor, como no caso do pré-silábico. Em alguns momentos ele vai pedir para você auxiliar na escrita dos ingredientes. E a zona proximal é a distância dos dois níveis que eu acabei de falar. Por isso, o educador, quando eu digo educador, é o professor, é a família, deve estimular, mediar, intervir e oferecer um ambiente preparado, contextualizando, ao invés de esperar a criança estar madura. Ela precisa de estímulos. E eu vou dar aqui, para finalizar, a sugestão de um livro para ajudar na alfabetização, aprender a ler e a escrever uma proposta construtivista. Então, muito obrigada, eu espero ter ajudado. Se você puder, assista meus outros vídeos sobre alfabetização. E eu vou dar uma sugestão. Assista uma série de vídeos chamada Como a Criança Aprende a Linguagem Escrita, parte 1, 2 e vídeo 3. Tchau, tchau!